Oi, meus amores, tudo bem? Vamos começar Ezequiel. Então, só para dar um contexto aí do que estava acontecendo, nós terminamos aqui Jeremias, né? As coisas estavam acontecendo meio que ao mesmo tempo, gente, porque Jeremias estava pregando em Jerusalém e Ezequiel tinha sido levado para a Babilônia. E Ezequiel pregava, lançava as profecias na Babilônia, só que Ezequiel lançava as profecias mais no meio do povo, e Daniel lançava as profecias mais no meio da corte, dos reis. Então, assim, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, só que são profetas que eles lançavam as profecias de maneiras diferentes, porque eles tinham maneiras diferentes de interpretação. Então, cada um tinha seu jeito. Ezequiel é o que tem uma visão muito forte, né, que é uma das passagens bíblicas mais lindas que nós vamos estar lendo aqui, que é a visão que Deus faz ossos ganhar vida, né? Quem mais poderia fazer isso a não ser Deus, não é mesmo? E é lindo. Então, nós vamos conhecer agora Ezequiel. Então, só para manter aí o contexto, estava acontecendo tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, vocês acabaram de ver Jeremias, tudo que ele pregou, e ele era o profeta da chibatada, Jeremias, né? Ele falava, né? Fazia, acontecia, assim, tudo que tinha que acontecer. Então, aí, o pessoal foi pro exílio, foi cativo para Babilônia. E o Ezequiel tá lá no meio das pessoas que estão lá na Babilônia. E ele está profetizando lá no meio do povo. Então vamos ler. Então vamos lá, começar capítulo 1. Os seres viventes e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Tá vendo? Aqui ele já tá dizendo que ele realmente já estava entre os exilados. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O cedro de fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nas 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas e que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e de outro. As 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito. Eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas de sua estrutura, reluziam como belírio, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram bem altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas se seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas.
Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbora reluzente como gelo e impressionante. Debaixo de cada ser vivente estendia duas asas, ao que estava mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbora sobre suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbora sobre suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o esplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele é extremamente detalhista e ele faz assim, da glória do Senhor, algo extremamente surreal, impressionante e assim, te prende a riqueza de detalhes que ele conta. E como ele fazia as interpretações dele totalmente diferente de Jeremias, certo? Como eles eram diferentes, um profeta era diferente do outro. O chamado de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, e quer que aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Intimou, né, o Ezequiel? Ele foi intimado. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim diz o soberano Senhor.
Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Eu ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras e atrás deles o som das rodas. Um forte estrondo. Então o Espírito elevou-se e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tebal-Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Advertência a Israel. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e eleve eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você o advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Aqui, gente, deixa muito subentendido quando Deus fala com um profeta e ele não dá o recado. Por isso que alguns profetas sempre procuram falar aquilo que Deus fala ao coração deles. Por isso que nós temos que ter também muito cuidado em receber profecias. Porque às vezes o profeta pode se confundir. Então é importante que enquanto você está recebendo uma profecia, se isso realmente vai tocar no seu coração. E se o profeta que faz a profecia realmente está certo de que é Deus falando com ele. Porque se ele não fala o que Deus está mandando, ele tem uma culpa. Mas se ele fala alguma coisa que não vem de Deus, ele tem uma culpa maior ainda. Então é uma responsabilidade enorme você entender e saber ouvir a voz do coração, a voz de Deus. Ok? Da mesma forma, quando o justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Olha a responsabilidade. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre desta culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse, levante-se e vá para a planície e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície e lá estava a glória do Senhor, glória como a que tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e pôs-me em pé. Ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pregar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não ponha-se a repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá. Assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Gente, quando eu ouço isso, quando eu leio isso escrito na Bíblia, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, não ouça, é muito assim, a graça está aí para nós, a palavra de Deus está aí para nós, Jesus voltou para nós, e está tudo aí para nós. Quem quiser, que receba, e quem não quiser, não receba no seu espírito de rebeldia. Mas é muito triste ouvir de Deus. Quem quiser que ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. E sabe às vezes porque eu acho que Deus fala dessa forma? Porque as pessoas têm que ter consciência do que elas estão perdendo quando elas não se abrem para Deus. Porque isso é muito sério. É muito complicado quando você não recebe aquilo que está aí de graça. Por que muitas pessoas não dão valor naquilo que está de graça, que foi deixado para nós recebermos? E aqui, no Velho Testamento, que é uma maneira diferente de Deus se comportar, é uma maneira diferente de Deus tratar com o povo, de Deus fazer as revelações para o povo, ele já diz, quem quiser que ouça, quem não quiser não ouça.
Capítulo 4. Cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamento e ponha areites ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a com um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você se sitiará, e isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 13 anos. Durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Você amarrará com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias de sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, paniço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pose 240 gramas de pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima do esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada. Pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência um dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como uma navalha de barbeiro para aparar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade e espalhe 1/3 ao vento, porque eu o perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa, e desta ainda pegue alguns e atire-as ao fogo para se queimarem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações do seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao meu redor. Por isso, diz o soberano, o Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei os ventos aos seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção.
Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Um terço do seu povo morrerá de peste ou permanecerá com fome dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade. E um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência de sua causa de pavor às nações ao redor. Quando eu castigar você com a ira, indignação e violência, eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. Profecia contra os montes de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles. Diga, ó montes de Israel, ouça a palavra do soberano Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir seus altares idólatras, seus altares serão arrastados, seus altares de incenso serão esmigalhados e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente a seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, e os altares idólatras serão arrancados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados, e tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e as nações. Ali nas nações, para onde vocês estiverem, sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram seus ídolos, terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não amanheci em vão trazer dessa desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de suas práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pelas pestes. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado morto entre os seus ídolos ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo o topo da montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, em todos os lugares dos quais eles ofereciam incenso aromático de todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tomarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla. Onde quer que eu estiver vivendo, então saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7. Chega a chegada do fim. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei com certeza. Eu a retribuirei por sua conduta, suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça.
Mais uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia mais próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei, eu a retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. De ninguém de um povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás, por causa da sua iniquidade. Nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que eles se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendente, frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha e sua cabeça será raspada. Atirarão sua prata nas ruas e o seu ouro estará tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrar-os do dia da ira do Senhor e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer seus ídolos repugnantes e suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos dos estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Tratarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos e aos santuários deles. Serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não encontrarão. Virá uma desgraça após a outra e um alarme após o outro. Tentarão seguir uma visão da parte do profeta e do ensino da lei do sacerdote. Se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei permanecerá, o príncipe se vestirá de desespero e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta e por seus próprios padrões eu o julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Idolatria no templo. No 5º dia do 6º mês do ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser da cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu e eu vi as visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocara ciúmes de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta o altar do ídolo que provoca os ciúmes de Deus.
E ele me disse: Filho do homem, você vê o que está fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as suas repugnantes. E veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejante, animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles, do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que essas autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você vê práticas ainda mais repugnantes do que esta? Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Ele me disse: Você viu, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com a ira eu os trarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo, e parei aqui no capítulo 9, a morte dos idólatras. E a gente vê a obstinação de Israel continua, e isso aumenta ainda mais a ira de Deus. E Ezequiel vai profetizar ali no meio do povo as coisas que Deus vai estar falando a respeito de como ele está em relação a tudo que está acontecendo. Então a gente continua no próximo vídeo.